Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode inclusive compartilhar com seus amigos essa mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em o nome de Jesus. Mas vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 6. Quero pedir bastante atenção a todos, porque embora essa palavra ela não traga exatamente algum tipo de conhecimento adicional ao que os irmãos têm recebido ultimamente, mas é uma palavra que nos orienta, uma palavra que procura nos reorientar e gerar dentro de nós um renovo de disposição de servir a Deus adequadamente. Evangelho de João, capítulo 6, eu quero ler aqui com os irmãos tão somente os versículos 27, 28 e 29. Apenas esses 4 versículos, embora o contexto no qual nós vamos trabalhar seja todo o capítulo 6 deste evangelho. Diz assim, a partir do versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Apenas esses versículos. Amados, o Evangelho de João, dentro do contexto geral do Novo Testamento, é um evangelho peculiar, um evangelho um tanto diferente. Ele tem uma particularidade muito grande em relação aos demais evangelhos, tanto é que ele próprio, é designado pelos estudiosos como sendo um evangelho à parte dos outros 3. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, entendidos e vistos como os evangelhos que trazem a vida de Cristo numa espécie de biografia, procurando trazer a biografia, a história de Cristo, ao passo que João, ele toma um caminho diferente. Ele assume uma perspectiva de Cristo um tanto diferente da de Mateus, de Marcos e de Lucas. Não que seja diferente no sentido de oposição, é diferente quanto à perspectiva. Haja vista que João, ele olha para Cristo enquanto aquele que é eternamente. Enquanto Mateus e Marcos e Lucas estão olhando para os aspectos da obra humana de Cristo, enquanto rei, enquanto servo, enquanto homem, João, ele olha para a perspectiva divina do verbo. Ele apresenta Cristo como sendo o Deus encarnado. O capítulo 1 já começa ligando a pessoa de Jesus Cristo lá na eternidade, com o próprio Deus, quando João diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O capítulo 1 de João, portanto, vai demonstrar como que este verbo que é Deus, este que sendo Deus se fez homem e entrou na história dos homens para modificá-la. Ele veio dos céus, se fez homem, identificando-se com o homem, para salvar o homem, para transformar o homem, para modificá-lo, de maneira que agora os homens em Cristo possam alcançar o cumprimento do propósito de Deus em suas vidas. Mas aqui é que está talvez o grande problema que nós vamos encontrar abundantemente em todo o Evangelho de João. Não um problema do Evangelho, mas um problema que João traz constantemente. Em quase todos os capítulos ele traz uma tônica, que quanto a nós e a nossa experiência,
causa um pouco de preocupação, um pouco de temor. Como o apóstolo Paulo, ele disse na sua carta, em uma de suas cartas, que ele temia pela igreja, ele tinha um temor no coração, de que de alguma maneira a igreja ela fosse seduzida pelo maligno, fosse seduzida pela serpente e eventualmente pudesse se afastar da simplicidade e pureza que são devidas a Cristo. Ou seja, a preocupação que o apóstolo tinha em relação à igreja é uma preocupação que nós, deste ministério, também possuímos. Ou seja, temos uma preocupação de que nós todos possamos, de alguma maneira, apesar das dificuldades, das fraquezas, possamos nunca errar o alvo e nunca perder o alvo da nossa vida cristã individual e coletivamente falando enquanto ministério. Isso porque ministério é algo muito sério. Eu sei que algumas pessoas relativizam pensando assim, ora, nós podemos congregar em qualquer lugar. Bem, de um certo modo isso é verdade, porque é uma escolha que você tem no seu coração, que você se propõe congregar aqui ou congregar ali. Porém, a questão do congregar é uma questão muito séria, porque ministério tem uma denotação diferente de igreja. Você olha, igreja é igreja, até porque todos os filhos de Deus são igreja. A despeito de onde se encontrem, são igreja, porque igreja não é uma denominação, igreja são pessoas que creram no Evangelho, foram compradas pelo sangue de Cristo, foram lavadas, purificadas, regeneradas e pertencem a Deus. Agora, tratando-se de ministério, aí há uma certa diferença, porque ministério não é mero ajuntamento de pessoas salvas. O ser ministério implica uma consciência acerca da verdade. Ser ministério é ter uma atuação no mundo, é ter um acesso às pessoas, de uma maneira geral, de modo a termos todos uma única direção. O problema da verdade é um problema antigo. O que é a verdade? Em que consiste de fato a verdade? Então, os muitos ministérios, eles traduzem as muitas maneiras de se enxergar a verdade, ou de se perceber a verdade, ou sobretudo de interpretar a verdade. Nenhum ministério diria, olha, nós não temos a verdade. Todos os ministérios dirão, não, nós temos a verdade, nós conhecemos a verdade. E ainda vão citar João capítulo 8, versículo 32, que diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Agora, o problema é que a verdade é una. A verdade não pode ser contraditória consigo mesma. Então, no momento que nós vemos no mundo uma confusão religiosa, uma confusão de pensamentos, em que há muitas teologias e muitas linhas de pensamentos que não se harmonizam porque dizem coisas contrárias umas às outras, nós não podemos aceitar ou acreditar ou entender que a verdade seja essa confusão do modo como se vê. O fato é que a verdade é Cristo e esse Cristo de Deus nos é revelado na Escritura Sagrada. Então, ser ministério é uma questão muito séria no sentido daquilo que você crer, a direção que você recebe, o alvo para onde você está caminhando. Então, quando você escolhe um ministério, você está escolhendo uma direção, você está escolhendo uma compreensão, porque estando você inserido ministerialmente numa assembleia de pessoas que pensam de determinado modo, você agora será conduzido e tudo que esse ministério fizer será uma condução no seu coração, uma condução na sua mente. E, portanto, é preciso que cada um de nós venhamos nos certificar de que nós, de fato, estamos num ministério que busca esta verdade a despeito de qualquer outra coisa. A verdade de Deus na pessoa do seu Filho. E quando eu digo que isso chega a ser um problema no Evangelho de João, e também um problema que deve nos trazer a preocupação, é porque, imaginem vocês que quando esse verbo de Deus, o Cristo de Deus, entrou no mundo, e nós temos tanto o testemunho do Antigo quanto do Novo Testamento, que é o próprio Deus que veio à terra, e ele fez uma intervenção pessoal, porque embora Deus tenha dito, falado muitas vezes, e de várias maneiras, aos pais, pelos profetas no Antigo Testamento,
Somente quando o Verbo se encarna é que o homem tem uma relação pessoal com Deus. Essa relação pessoal é porque o Verbo se fez carne. O Verbo se fez homem. Não se trata agora mais de uma profecia acerca dele, nem de uma tipologia que aponta para ele. Não se trata simplesmente de alguma coisa que a ele se refira ou faça menção, mas agora é o próprio Deus quem veio à terra. E quando Deus vem à terra, então, nós já não precisamos mais das interpretações humanas, nem mesmo das Escrituras, porque o Cristo de Deus é a substância da verdade. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Cuidado para não relativizar a Escritura. Eu quero dizer que os judeus, há muito estavam ali com as Escrituras hebraicas. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, ali o Pentateuco, a Torá, o livro de Moisés. Maravilha. Eles também tinham os salmos, que se refere tanto aos salmos quanto aos demais livros poéticos, como Lamentações, como o Cântico dos Cânticos, os Provérbios, o livro de Jó, enfim. E eles tinham também os livros históricos, que tratava da história dos hebreus de uma maneira geral, que é o livro dos reis, o livro das crônicas, o livro de Samuel, e todos os demais livros que eles tinham. E eles tinham também ali, não somente o templo em Jerusalém, mas eles tinham muitas sinagogas espalhadas em vários lugares. Em cada sinagoga havia o chefe da sinagoga, que era geralmente um ancião, um homem sábio, doutrinado, conhecedor das escrituras sagradas hebraicas. Além desses, havia os sacerdotes no templo, os sumos sacerdotes, os líderes, os mestres, os doutores. Então, se havia de fato uma religião sobre a terra que estava muito bem construída e bem elaborada e bem fundamentada, era o judaísmo. Era um povo que não tinha escolha, inclusive, de não ser dessa religião dos judaizantes, dos judeus, porque a religião ela estava mesclada com a vida social de todo o povo, com a vida econômica, com a vida política, com a vida civil. Ou seja, ser um israelita era ser um judeu inserido naquela religião automaticamente. Aos 8 dias de nascido, o homem já era circuncidado, já recebia a marca. Então, imagine agora, anos a fio, ali naquela segurança religiosa. E aí você vai comparando com a sua segurança religiosa, com aquilo que você recebeu na sua vida, na infância, dos seus pais, todo esse legado religioso. E eles se descansavam no fato de que eles tinham os patriarcas, que era Abraão, Isaque e Jacó. Eles tinham os reis, sobretudo o rei Davi, a quem foi prometido um trono eterno. E sobretudo eles tinham Moisés e os profetas, aqueles que receberam as escrituras do Antigo Testamento por inspiração divina, ou que também escreveu os livros e legou ao povo. Então imagine os irmãos que havia uma segurança no coração quanto àquilo que eles acreditavam. Imagine você voltar a 2000 anos e você poder ver o templo e ver o povo ali celebrando as festas, os cultos, os ritos, as cerimônias. E você então, conversando com essas pessoas, poderia perceber a convicção que eles tinham acerca de que aquilo que eles tinham recebido e o modo como eles compreendiam era a verdade. Jamais um judeu bem instruído diria, não, nós não temos a verdade. Pelo contrário, dizendo, nenhum dos povos possui a verdade. Se alguém possui sobre a terra a verdade, somos nós, os hebreus. E essa segurança, essa crença, eu nem direi essa fé, porque fé é algo muito diferente de uma mera crença, de uma mera profissão filosófica religiosa. Mas aquela crença que eles possuíam era algo muito forte. Dificilmente alguém poderia convencê-los do contrário. De sorte então, imagina os irmãos, que vindo, como diz o apóstolo Paulo, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, que se fez homem, ou seja, o verbo de Deus entrou no mundo.
capítulo 1 de João, deste evangelho de João, é muito claro com respeito a esta entrada. A luz entrou no mundo, a verdade entrou no mundo. Tínhamos ali a exata expressão do Deus que ninguém jamais viu, nem era capaz de ver. Temos ali o Deus do povo de Israel, o Deus criador, o Deus verdadeiro, o Deus do sábado dos hebreus, o Deus da lei de Moisés, o Deus da aliança do Sinai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, não era de se esperar então que neste momento, quando esse Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Davi, viesse a esse povo que o aguardava, que houvesse ali uma grande celebração? Ou não? Houvesse ali uma grande harmonia. Afinal, esse Cristo de Deus que vem é a corporificação da lei e dos profetas. Então, deveria ali haver uma grande explosão de alegria e uma recepção desse verbo, porque agora a esperança havia chegado. Que maravilha! Mas, paradoxalmente falando, isso não aconteceu. Ocorreu exatamente o oposto. Ele veio para o que era seu. Ele veio para os seus. Porém, os seus não o receberam. Ora, tudo bem que os pagãos não o recebessem, porque cria em outros deuses, né? Cria em outras teologias, vamos colocar assim, cosmogonias e outras coisas mais. Tudo bem que os romanos não o aceitassem, ou que os gregos o rejeitassem. Agora, os hebreus, os irmãos nunca pararam para pensar um pouco como pode ser isso? É algo que foge do nosso entendimento, porque os hebreus eram um povo, ou foi um povo, que desde o nascimento da nação, que eles são um povo preparado para receber o Messias. Agora que o Messias chega, diz a Escritura, eles não o conheceram. Ora, mas eles conheciam bem a Torá. Conheciam muito bem os profetas. O problema é que agora a pessoa do verbo, essa pessoa encarnada, este homem, o seu andar, o seu viver, o seu falar, não encontra sintonia com o pensamento vigente, religioso, teológico dos hebreus. Você algum dia já parou para pensar e se perguntar, ora, por que isso? E o problema que João vai colocar aqui na sua epístola é que a partir desse momento que o verbo entra no mundo, começa um conflito que só vai acabar, referindo-se à humanidade de Cristo, somente por ocasião da sua morte. Ou seja, quando a luz entra no mundo, as trevas lhe fazem logo oposição. Quando eu falo as trevas, não estou me referindo ao diabo, enquanto Satanás, com garfo e com a turma de demônios, e com os pagãos, não, eu me refiro ao povo de Deus. Que maravilha, hein? O povo de Deus, escolhido, separado, rebento de Abraão, de Isaac, de Jacó, a linhagem santa, correta. E agora então a oposição está feita. Jesus entrará em conflito diariamente com o seu próprio povo. E, em certo termo, com a sua própria igreja. Entenda o sentido que eu quero dizer. Com aqueles que deveriam recebê-lo. Mas por que então houve essa situação? Alguém poderia teologicamente responder, não, pastor, está lá claramente em Romanos capítulo 11, que Deus cegou o entendimento deles para que a salvação fosse para os gentios, e depois vai dar tudo certo no final das contas. Mas essa resposta, ela não responde efetivamente o fenômeno, só responde o fato. Ou seja, o fato é que eles não viram, não conheceram, por qualquer que seja a natureza ou a razão ou a fonte daquela cegueira. A pergunta é, como pode ser isso? Quais eram os elementos que estavam envolvidos nesse conflito da luz e das trevas? O que de fato passava na mente, no coração daqueles hebreus que obstruía
esse diálogo com Cristo e essa recepção e essa compreensão automaticamente. E isso, quando nós lemos a Escritura, nós vemos isso no Evangelho de João, esse conflito. Cristo e o seu povo, Cristo e os judeus, Cristo e os líderes religiosos, Cristo e os sacerdotes, um conflito constante. Só que nós não podemos simplesmente ler a Escritura, ver o conflito e ficar pensando nesse conflito lá há 2000 anos e nos esquecer que esse conflito é apenas o relato histórico de um conflito que sempre houve ao longo de toda a história. Porque Deus que é a essência de toda vida e de toda verdade e de todo bem, jamais pode simplesmente ser reduzido a um livro. Talvez tenha sido esse o primeiro grande erro dos hebreus. Achar que o livro dos hebreus, aquela Bíblia hebraica, traduzisse com perfeição a verdade eterna. E não somente se reduzir a um livro, mas esse Deus que é origem e fonte de todas as coisas, pura bondade, amor, graça, misericórdia, não pode ser reduzido à minha interpretação, que eu dou dele na minha leitura deste livro. E aqui está, talvez, o primeiro e grande obstáculo. O capítulo 6 de João nos situa dentro de um contexto destes. Nós vamos encontrar aqui, capítulo 6, ele começa dizendo, no versículo 4, ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então, uma vez que os judeus tinham 7 festas anuais, e eram as festas que marcavam o calendário religioso, que estruturava toda a ideia teológica dos hebreus, eram essas festas, incluindo o sábado do 7º dia. O fato é que os hebreus tinham uma concepção dessas festas, e agora quando o verbo de Deus entra no mundo, ele vê lá essas festas que ele próprio, inclusive, foi quem ordenou. Não foi Deus que ordenou a Páscoa, não foi? Só que agora, aquele que ordenou a festa da Páscoa, diante de uma festa da Páscoa, fica pensando, o que tem a ver essa festa da Páscoa com a verdadeira Páscoa? Essa é a pergunta. Mas os hebreus não pensavam assim, eles pensavam, não, a Páscoa é uma festa que acontece no dia tal, do mês tal, em razão de tal evento, que está em Êxodo capítulo 12, a nossa história, Deus nos libertou do Egito, e agora então, todo ano, nós temos que matar um cordeiro, nós temos que assar esse cordeiro, e temos que comê-lo com pães asmos e com ervas amargas. Daqui a pouco estão lá eles, todos os anos, comendo cordeiro assado, comendo pão e tomando chá de ervas amargas. Para eles, o comer o cordeiro assado, o tomar o seu chimarrão e comer o seu pão, era aquilo que Deus pediu que fizesse. Eles não conseguiam perceber que neste evento da Páscoa, está narrado em Êxodo 12, existe latente uma verdade, que é uma verdade divina, que é uma verdade eterna, e que ela estará ali simplesmente porque aprove a Deus que ele se utilizasse daquele contexto histórico para ali ela estar presente, mas a verdade não tem relação direta com aquela cerimônia, com aquele rito. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Porque nós colocamos geralmente a nossa fé nas coisas. Crer em Deus excede a qualquer rito, qualquer comportamento, qualquer cerimônia. É algo que deve estar no coração, é algo que te liga ao eterno, que te conecta a Deus, que te leva de volta a Deus, que transforma sua mente, que transforma seu coração, que muda sua alma, que te faz uma pessoa melhor, uma pessoa por meio de quem Deus pode, então, se expressar. Só que os judeus não, eles estavam ali se preparando para a Páscoa, e Jesus, então, quis ensinar-lhe, ou ensinar a eles a verdade acerca da Páscoa. Queria trazer um ensinamento. Em outras palavras, queria trazer uma realidade espiritual da Páscoa. De modo que eles entendessem isso, eles não ficariam mais presos
naquela estrutura de um calendário, de um dia do mês, do ano, como se aquilo agradasse a Deus. Automaticamente, olhem para mim em nome de Jesus, procure se situar dentro desse contexto. Se os hebreus entendessem então o espírito da Páscoa, eles abandonariam aquele rito. Ora, o rito era necessário até que a compreensão daquela verdade chegasse no seu ápice. Não que o rito não tivesse nenhum significado, nenhuma importância. Tinha, mas uma importância em razão da infância do povo. Mas uma vez que o povo entendesse a verdade ali subtendida, embutida, latente, agora eles bastariam viver isso. Foi então que o Senhor, numa certa situação, ele multiplicou os pães e deu para toda uma multidão comer os pães. Diz a Bíblia que 5.000 homens, aproximadamente, comeram dos pães, se fartaram, e ainda restaram 12 cestos cheios. Isso de 5 pães, comeram 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Então, ao primeiro momento, qual que é a ideia? Gente, que maravilha! Que maravilha! Porque, de repente, nós encontramos um homem que, tomando 5 pães, ele consegue alimentar 5.000 pessoas. E depois que 5.000 pessoas comeram aqueles pães, ainda sobraram 12 cestos cheios de pães. Nós encontramos aqui a galinha de ovos de ouro. Ou não? Mas quem quer perder essa boquinha? Vai andar com aquele que multiplica os pães. Faltou o imposto, ele manda buscar na boca de um peixe a moeda. Faltou o pão, ele multiplica os pães. Já imaginaram que coisa maravilhosa? Se está doente, ele cura. A sogra de Pedro estava com febre, curou a febre passou. Pronto, que maravilha. Não tem que ir mais na farmácia, levar injeção, nem no médico. Ele resolve todos os problemas. Até aí, não teve conflito algum. Porque a despeito da teologia do povo de Israel, havia ali um benefício. Então, é neste momento que a religião se apropria de Cristo, o segue, o aplaude, o elogia, o propaga. Todos estavam aqui com Cristo. A Bíblia diz uma multidão de pessoas comendo pão e comentando e falando. Que maravilha! Pães multiplicados. Onde já se viu isso? Jesus despediu as multidões. Elas foram embora. Jesus subiu para orar um monte. Seus discípulos passaram para outra banda. Mas no dia seguinte a multidão já voltou cedo. Pessoal, cadê o Cristo? Cadê aquele que multiplica os pães? Que coisa maravilhosa, acho que nós agora encontramos, aquilo que nós precisávamos tanto, alguém que tivesse poderes de resolver nossos problemas. Aí então foram encontrar Cristo do outro lado do mar. Chegando lá, as multidões olharam para Cristo. Mas Senhor, que maravilha ontem, que culto maravilhoso de ontem. Encerrou com a multiplicação dos pães. Eles não se lembravam das palavras que Cristo havia pregado para eles. Lembravam apenas dos pães. E Cristo, conhecendo o coração, disse: olha, vocês me procuram por causa do pão que perece. Ou seja, vocês estão em busca de algum benefício material. Não que Deus não possa nos dar o benefício material. Não é isso. O problema é o que nos motiva a buscá-lo. Aí Cristo então vai trazer agora uma verdade que eles desconheciam, para a qual eles não atentavam, e que nós muitas vezes também não atentamos, embora estejamos há 2000 anos do episódio, tenhamos a Escritura em nossas mãos, neotestamentárias, e somos instruídos aqui nesse ministério acerca disso, mas nós também não percebemos muito. Cristo diz: olha, vocês me procuram pelo pão que perece, porém vocês deveriam trabalhar pelo pão que não perece. Pelo contrário, deveriam vocês trabalharem pelo pão eterno, pelo pão da vida, porque quem comer deste pão da vida viverá eternamente.
Enquanto os homens estão preocupados com a subsistência do seu efêmera vida neste dia, porque o que é o pão de cada dia, senão o sustento da minha vida hoje? Porque amanhã precisarei do pão para o sustento da minha vida, no caso hoje. Amanhã, que será hoje, precisarei do pão para manter a minha vida hoje. Deus em Cristo está preocupado com aquilo que é eterno. O pão que dá vida eterna ao homem. O homem é escravo do seu presente. Ele não se lembra, ele não pensa nas coisas eternas de Deus. Mas quando Jesus falou assim, olha, vocês devem trabalhar pelo pão que não perece, que dá vida eterna, aí o povo se animou. Opa, tem um pão melhor do que o pão de ontem, ó. Ó, se o pão de ontem foi bom, o de hoje vai ser melhor. Senhor, o que nós devemos fazer então? Versículo 28 diz, o que nós devemos então fazer para realizarmos a obra de Deus? O que deve ser feito? E esse pão aí, tem jeito de sair esse pão melhor, esse pão superior, esse pão eterno, que dá vida eterna? Aí Cristo começa a dizer algumas palavras que vão entristecendo a alma desses pobres judeus, servos de Deus. Estava tudo bem até Cristo dizer, pessoal, olhem para mim, eu sou o pão da vida. Ah, Jesus, falando coisa séria, ele veio com brincadeira. De pão, Jesus, de pão. O Senhor ontem multiplicou pães. Sim, mas eu estou falando de um pão que não perece, um pão eterno, que dá vida eterna. Só que aí, essas palavras, elas fugiam muito das ideias que os judeus tinham acerca da verdade. Verdade para eles era se assentarem numa mesa, com cordeiro assado, com pães asmos, com vinho, com ervas amargas, lembrando Moisés lá no Egito, lembrando as pragas, lembrando o faraó, lembrando os açoites, lembrando ele saindo do Egito, aquela história material dos hebreus, fazia sentido para os hebreus. Mas eu sou o pão da vida, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, isso não fazia nenhum sentido para os hebreus. Nenhum sentido. Até porque quando Jesus disse, eles perguntaram para Jesus, o que devemos nós fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, ora, a obra de Deus é esta. 2 pontos. É a hora que a pessoa fica na expectativa, ele vai responder. Ele agora vai nos dar a cartilha da obra de Deus. Ele vai nos instruir no caminho da causa de Deus, da obra de Deus. E eu pergunto aos irmãos, seja honesto consigo mesmo. Não olhe para o irmão ao seu lado, olhe para você. Você quer fazer as obras de Deus? Você deve responder para si mesmo. Talvez você não saiba responder isso. Porque talvez você não saiba o que são as obras de Deus. Ou talvez você diga que quer fazer até o momento que você descobre que as obras de Deus não são aquelas que você pensava que era. E aí você fica frustrado e descobre que você não quer de fato. Nunca quis de fato, mas você apenas pensava que queria porque você estava enganado com respeito ao que era ou que seria ser a obra de Deus. Mas se você fala, não, eu quero fazer a obra de Deus. Não tem coisa mais certa no meio cristão, é essa tal de obra de Deus. Para quem você chegar, não, nós estamos fazendo a obra de Deus. Você pode ir em qualquer igreja evangélica, qualquer uma que seja, desde aquelas mais macumbeiras, até aquelas mais tradicionais, meio mortas, que canta aqueles hinos do cantor cristão. É daquelas que baixam espírito e aquelas que não baixam espírito nenhum. Não importa. Todas dirão. Inclusive aqui. Podem vir aqui também. Não vai ser diferente. Todos dirão, nós fazemos a obra de Deus. Nós somos servos de Deus. Porque isso já faz parte de um jargão. Está todo mundo fazendo a obra de Deus. Mas você imagine se todo mundo, ou todo o mundo cristão, estivesse fazendo a obra de Deus. Que maravilha não seria? O mundo não estaria deste modo. Mas aqui está a questão. Quando a verdade, ela se encarna, e ela vem ao mundo,
e ela se comunica com o homem, é neste momento que nós vemos que a nossa religião precisa sofrer mudanças. Nossas crenças precisam sofrer mudanças. É neste momento que nós somos confrontados com essa palavra encarnada, que nós descobrimos que estivemos errados toda a vida, embora sempre estivemos certos. Porque o mais comum que existe é estarmos errados estando nós certos. Como é que alguém pode estar certo e errado ao mesmo tempo? Certo porque tem seus fundamentos na Escritura. Errado porque o seu fundamento na Escritura, ainda que o fundamento não fora compreendido à luz da revelação. Você vai dizer que os adventistas do sétimo dia, eles estão errados em guardar o sábado? Ora, vocês nos condenam porque nós separamos para Deus um dia? E ainda nos condena porque o dia que nós escolhemos foi o dia que Ele guardou? Qual é a ciência disso? Por isso que eles não conseguem entender por que nós não guardamos dia nenhum. Porque para eles, qual é o pecado de se guardar um dia? Separar 24 horas para Deus. Isso até de certo modo louvável ou não? E ainda mais porque esse dia não é o domingo, que tem uma certa relação no nome, pelo menos em algumas línguas, com o paganismo. Não, eles escolheram o sábado, porque, ora, mas então eles estão certos. Ora, e por que eles estando certos, estariam errados? Ora, porque eles não compreenderam que para Deus um dia de 24 horas, e não importa qual seja o nome desse dia, até porque os homens já não têm mais a sequência dos dias. Os homens não têm a sequência. Se ele fez primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia, volta para o primeiro, segundo, terceiro, a cada 7, um novo ciclo de 7, há muito que o homem perdeu esse ciclo, essa ordem. Hoje pode ser uma quinta-feira e nós chamamos de domingo. Porque há vários calendários. Os próprios hebreus perderam a noção do dia. Quer a prova? Eles estavam lá no Egito, no dia que Deus os libertou, disse: hoje, qual dia da semana? Não interessa. Será para vocês o primeiro dia. Então alterou. Aquele dia que podia ser o terceiro, o quarto, o quinto, no caso, agora se torna o primeiro. Começa uma nova contagem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, uma nova contagem, um novo calendário. Então, estando certos por se apropriarem dogmaticamente de uma doutrina que está dentro das Escrituras, uma verdade teológica, uma verdade rudimentar, mas uma verdade, eles deixam de entender a essência orgânica daquela verdade. Mas são 20 para o meio-dia? É isso? Estava achando que era 20 para as 11. Verdade. Por isso que eu estou aqui estendendo o discurso para ver se eu chego pelo menos até meio-dia. Eu ainda vou entrar nos tópicos ainda, irmãos. Eu vou entrar ainda. É um calor, né? Bem, de todo modo, os hebreus, eles não viam sentido algum. Quando Cristo falou acerca de si mesmo: eu sou o pão da vida, e a obra de Deus que vocês devem fazer é que vocês creiam em mim. Está aqui no versículo 28 ou 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, em que consiste a obra de Deus? Que creiais em quê? Em nome de Jesus. Vai lá, desentravamente, vamos lá. Qual que é a obra de Deus? Que creiais. Olhe para o seu irmão, está ao seu lado e diga assim: a obra de Deus é que você creia em Moisés. Não? Em Josué, Abacuque, Baruque. Baruque não tem na sua Bíblia, mas dos católicos tem Baruque. Tem um Baruque. Baruque, ele foi um escriba, né? Um escriba de Jeremias, salvo engano. Bem, mas por todos os efeitos, está aí, ó, a obra de Deus é esta. Quantos quiserem fazer a obra de Deus, atenção, quantos quiserem fazer a obra de Deus, atentem para o que Cristo está dizendo. A obra de Deus é que vocês creiam em mim.
Quando você crer em Cristo, você está fazendo a obra de Deus. O que significa que a fé, o crer em Cristo, não é um ato estático na sua experiência. No dia que você levantou as mãos e disse, eu aceito Jesus. Não. O crer em Cristo deve ser algo dinâmico, deve ser algo continuado, deve ser uma experiência diária de vida no coração. E aí nós nos deparamos com um conceito de fé que é completamente diferente de qualquer conceito de religião. Entenda a religião como sendo uma estrutura organizada de homens ou dos homens que estruturam pensamentos acerca de Deus. Eles podem apresentar para você qual é o conceito que eles têm acerca de Deus dentro de uma estrutura teológica. Ao passo que agora Jesus fala assim, olha, vocês devem crer em mim, olhem para mim. Jesus disse, olhem para mim, eu sou o pão vivo e vocês devem comer este pão que sou eu. Vocês devem comer a minha carne e devem beber o meu sangue. Diante dessa verdade, e os irmãos já devem saber, que eu já disse aqui outras vezes, que Jesus falou com bastante propriedade e profundidade, embora com palavras simples, a relação do crer nele com o comer da sua carne e beber do seu sangue. Ele quis dizer o seguinte, olha, comer a carne e beber o sangue do outro é receber as virtudes, o pensamento, o coração do outro para dentro de si. Isso porque a prática de se comer carne humana, alguns o chamam geralmente de canibalismo, né? A ideia, ou os povos que praticaram isso, no seu tempo, não o faziam por uma questão gastronômica. Não. Eles não comiam as pessoas uns aos outros como se fosse a sua refeição diária. Quando eles praticavam a antropofagia, comer homens, eles o faziam por uma questão, era um rito mágico. Eles acreditavam que havia uma magia naquele rito, de sorte que as virtudes daquele que seria sacrificado, a força, a sabedoria, o conhecimento, tudo aquilo que havia de espiritual naquela pessoa, ao ser comido por aquela tribo, seria transferido. Eles comiam aquela pessoa num ato de transferência, de receber para dentro de si aquilo que aquela pessoa sacrificada era na sua essência espiritual. Cristo se apropriando dessa ideia, apenas uma ideia. Ele diz, olha, vocês deverão comer a minha carne e beber o meu sangue. Ou seja, fazer a obra de Deus é crer em mim, e crer em mim é receber as minhas virtudes, a minha mente, o meu coração, os meus ideais, a minha força, as minhas virtudes para dentro de você. Naquele momento, entenda, a ideia é que agora, uma vez recebido a esse Cristo, agora Cristo passa a habitar o seu interior. O problema é que os hebreus não estavam em condições de entender e de receber tal conceito. Eu pergunto para você, você mudaria o seu conceito? Você deixaria de celebrar a Páscoa do modo como era celebrado? Para então, agora falar, agora eu vou comer a carne, beber o sangue de Jesus? Não é estranho? Fala a verdade. É um pouco estranho. É neste momento, então, que os homens fazem resistência. Aqui eu quero rapidamente, em poucas palavras, apontar 4 problemas, ou pelo menos 3 problemas, ou 4 problemas e uma saída. Para você que está dentro desse processo de compreensão da verdade de Deus. O primeiro é, quando aquela multidão se depara com Cristo, eles têm um primeiro obstáculo. O primeiro obstáculo é a visão material que eles têm acerca da verdade e da busca material que eles têm pela via religiosa da verdade. Ou seja, os homens queriam pão, eles trabalhavam pelo pão que perece. E quando Cristo fala trabalhar pelo pão que não perece, ele não está dizendo do trabalho físico para se conquistar o pão material da padaria, não. Ele quer dizer, vocês estão trabalhando, esse trabalho é o servir a Deus,
esse serviço a Deus para vocês tem um fim material, porque vocês se fiam nos seus ritos, nas suas cerimônias, na sua igreja, na sua obra, aquilo que vocês podem realizar em nome de Deus e para Deus. Entretanto, a vida cristã consiste em algo superior, algo diferente. Então, o primeiro obstáculo que se enfrenta hoje é o problema do materialismo. Não somente o materialismo enquanto coisas da terra, mas uma mente materialista que não consegue conceber a Deus fora dos esquemas espaço-temporais que os homens estabelecem acerca de Deus. Ou seja, você tem uma visão de Deus, você tem uma visão de culto, tem uma visão de serviço a Deus, e você não abre mão disso, porque você não consegue ver sentido algum em você simplesmente crer, no sentido de receber, e agora desenvolver uma relação pessoal, uma comunhão com esse Cristo interior que habita em nós e que é capaz de nos mudar completamente. O segundo obstáculo é exatamente agora a resistência que se faz frente a uma determinada verdade, porque não se pode compreender no primeiro momento esta verdade. Quando Cristo disse: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, o povo falou assim: agora, aí parou. Até aí tudo bem, que ele era o pão vivo, isso não é muito, não dá para receber bem isso, mas quando ele diz comer a carne e beber o sangue, aí não dá. Não dá. Até enquanto ele é o pão da vida, nós não estávamos satisfeitos, mas agora, neste momento, nós não temos como simplesmente permitir que esse Jesus pregue tamanha heresia. Comer a carne, beber do sangue, não tem fundamento. E ainda assim, mesmo Cristo, dizendo: não, pessoal, calma, não se desesperem, eu não estou me referindo à minha carne e ao meu sangue, literalmente. Isso porque a carne para nada aproveita. Eu estou me referindo às minhas palavras, que são espírito e são vida. Ou seja, comer a minha carne e beber o meu sangue é o mesmo que vocês receberem as minhas palavras. Ainda que Cristo tenha assim explicado, não teve jeito. Diz a Bíblia que naquele momento, as multidões, no plural, as multidões, provavelmente eram grupos de pessoas que vinham de direções diferentes, portanto, as multidões ali reunidas, ao ouvirem isso, sabe o que eles fizeram? Disseram: duro é este discurso, não dá para ouvir, não dá para ouvir. E simplesmente eles abandonaram a Cristo. Abandonaram, diz a Escritura, e já não andavam mais com ele. Até mesmo o pão multiplicado eles abriram mão do pão multiplicado. Não vale a pena. Chega uma hora que você descobre que até aquele momento Jesus foi muito bem, mas de repente traz uma ideia complicada, e aí eles abandonaram a Cristo e já não andavam mais com ele. Ficou apenas Jesus e os 12 discípulos. Jesus perguntou para os 12 discípulos: e vocês? Não querem também se retirar? Não querem abandonar também? Em outras palavras, ele queria dizer duas coisas. Primeiro, vocês poderão também, se quiserem, sair. É uma questão da mente, da consciência, do coração. Se o que vocês buscam não é a verdade, então vocês podem sair, porque as multidões foram embora, porque elas não buscavam a verdade, e quando a verdade chega, a multidão não suporta a verdade. A verdade lhe é uma ofensa. Saíram ofendidos com Cristo, porque ele simplesmente não repetiu os ritos, não ratificou as cerimônias, pelo contrário, apenas disse: coma o pão da vida que sou eu mesmo e vocês terão vida eterna. Tudo de que vocês precisam é o pão da vida. Mais nada. A multidão não dá conta. A multidão se escandaliza. A multidão se ofende profundamente.
e ela abandona. Quando Cristo diz para os discípulos, e vocês também não querem abandonar? Em outras palavras, se o que vocês buscam não é a verdade, vocês poderão partir também. Porque o que Cristo buscava não era multidão. Ele buscava pessoas que pudessem conhecer a verdade, para que essa verdade fizesse efeito neles, e uma vez fazendo efeito neles, eles pudessem agora servirem de apêndice de Cristo, para que essa verdade alcançasse outras pessoas, e assim pessoas fossem curadas pela verdade, e servindo elas agora de canal de Deus para levar essa verdade, a verdade pudesse se multiplicar, não somente na compreensão, mas sobretudo no seu papel de cura e de libertação das pessoas. Em segundo lugar, ele queria dizer assim: ainda que vocês 12 voltem também, e eu fique sozinho, eu vou continuar em direção ao alvo. Jesus estava dizendo: eu estou disposto a continuar sozinho. Isso significa que a verdade no coração de Jesus Cristo era uma verdade tão clara, ele estava tão claro acerca daquilo, e de quem quer que tenha tal verdade no coração. Se você tiver no coração essa verdade, se você conseguiu enxergar a verdade, tocar a verdade, o fato é que todos podem desistir. Mas quem conheceu a verdade, ainda que fique só, ele não desiste. Porque ele vê, porque ele sabe. Porque não é questão de Maria vai com as outras. Não é questão de andar na cabeça ou pela cabeça das pessoas. Não é questão de conveniência social. É questão que define sua vida. A verdade define as nossas vidas. Vocês 12 também não querem ir embora? Foi o momento que Pedro disse: olha, Senhor, é até constrangedor o Senhor falar isso para a gente ficou constrangido, porque parece que o Senhor não acredita na gente. Eu sei que nós somos fracos, Senhor, mas me responda, para onde é que nós iremos? Pedro, nesse momento, ele podia não conhecer a verdade ainda, mas o fato é que ele sabia onde estava a verdade. Quando ele diz, para quem iremos, ele quer dizer, tu tens as palavras, e se eu ainda não as compreendi plenamente, eu sei que está em ti, e portanto não podemos deixá-lo. Então, o Senhor tem as palavras da vida eterna. E ficaram ali, aí Cristo olhou, e falou, de fato, esses aqui, eles amam a verdade e querem a verdade. Jesus falou, só tem mais um problema. O problema é que, embora as multidões tenham ido embora, e embora vocês sejam em número de 12, os que ficaram, o fato é que sempre tem um que fica que é diabo. Não, está no texto bíblico. Não, peraí. João capítulo 6, pega aí. Versículo 70. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo, um de vós é acusador. Um de vós está aqui, não vai se retirar, vai permanecer para criar dificuldades. Bem, está aqui, ó. Eu não escrevi isso na minha Bíblia, não sei se você viu na sua. Está aí desde sempre. Então, os homens se classificam nessas categorias. Os que se ofendem por não resistirem à verdade, por não darem conta da verdade, por não se darem a chance de serem alcançados pela verdade, por não terem como compromisso a verdade, ou por não desejarem pela verdade, porque tem outros objetivos, tem uma mente material, tem uma busca material, ou querem uma religião material. Outros permanecem, sabendo, Senhor, eu sei que nós ainda não temos a plena compreensão da verdade, mas o Senhor tem as palavras de vida eterna. Vamos ficar aqui com o Senhor. Eu sei que eu ainda, Pedro, vou te negar, mas essa minha queda vai ser um motivo e uma razão para eu ficar mais forte depois que eu me levantar. Eu sei que Tomé também vai duvidar num dado momento do Senhor, mas ele vai permanecer, porque ele vai ser fortalecido na sua fé. Eu sei que Mateus,
ele foi um grande cobrador de impostos, talvez, tem o coração cheio de usura ainda, tem alguns problemas relacionados a questões financeiras, mas ele vai permanecer e o Senhor vai tratar com ele e as palavras de vida eterna vai transformá-lo. Cada um dos apóstolos, dos discípulos ali, tinha um problema. Cada um tinha um problema. João, o discípulo do amor, assim conhecido, ou se referido posteriormente com esse nome, mas ele e o seu irmão Tiago, eles eram chamados, para os irmãos terem uma ideia, de filhos do trovão. Pensa numa brabura que eram aqueles homens, aqueles dois homens. Então é um tipo de um Ricardo, assim, mais ou menos. Deixa eu ver quem mais aqui. Mais ou menos, Ricardo. Não é? Você está bem melhor que eles. Brincadeira. Mas os irmãos entendem isso? Só que por permanecerem ali, junto à fonte das palavras de vida eterna, eles seriam e foram transformados. Todos eles. Embora não tivessem essa verdade já interiorizada, concebida e compreendida, mas ele sabia, tu tens as palavras, ele sabia onde buscar, onde permanecer, por que permanecer com Cristo. Eu me refiro ao ministério de Cristo. Porém, Jesus falou assim, o fato é que tem um, e este um é diabo. Diabo quer dizer acusador. Acusador. Aquele que ficaria ali com Cristo no seu ministério, até o momento em que ele pudesse dar o golpe final e fatal, que foi o beijo. E o diabo tem ele tem essa natureza e ele tem essa metodologia. O diabo permanece com você beijando. Assim que era Judas. Judas andava com a bolsinha do lado do dinheiro das ofertas que se recolhiam das multidões, ou que seja de algumas pessoas que mantinham o ministério de Cristo, sempre ali do lado de Cristo. Quem olhasse para Judas, rapaz, mas esse aí é o braço direito, você vê que ele está sempre do lado, segurando a bolsa, resolvendo os problemas, mas era diabo, esperando o momento. Quando todos pensavam, acredito que se os apóstolos fugirem, Judas não, esse é bom, esse é o cabra bom. Aí então ele vai e beija o Messias. O trai com um beijo. Então o diabo tem essa característica. Trair com beijos. Te abraça. Sorri para você. É seu irmão, é seu amigo, é seu companheiro. Até o momento de ele te vender por 30 moedas de prata. Um coração fingido, mau, perverso, dissimulador. E por incrível que pareça, a gente ouvindo isso ou falando isso, fica, meu Deus, mas será que essas coisas existem? Existe esse tipo de gente? Pior, que existe. E quando então eu leio esse texto, eu fico profundamente conformado. Me conformo, de certo modo, em saber que com Cristo foi assim, e portanto comigo e com todas as pessoas não pode ser diferente. Então não é um atraso de vida ter um diabo no ministério. É uma necessidade para que nós possamos nos manter firmes. Sabemos que estamos no meio de diabo. Porém, sabendo, nós vamos continuar. E no final vamos dizer, amigo, por que vieste? Bem, mas com essa mensagem eu quero encorajar os irmãos a que nós sejamos um remanescente de pessoas que falam, Senhor, nós queremos a Ti, queremos a Cristo. Nós não queremos nenhuma outra coisa que não seja o próprio Senhor. Que esse ministério seja conhecido e reconhecido como um ministério formado por pessoas que amam a Cristo acima de qualquer coisa. E que nada além de Cristo pode nos saciar. E que a nossa busca não é outra coisa senão este pão da vida, esse pão que sacia a nossa sede. Tá bom, amados? Deus abençoe vocês todos. Vamos permanecer firmes em Cristo. Muito bem, queridos, vocês acabaram de assistir a
a esta ministração maravilhosa. Eu tenho certeza que ela tocou o seu coração, que ela de fato lhe ajudou na sua fé, porque essas mensagens visam de fato a edificação do corpo de Cristo. Por isso eu quero te convidar neste momento a que você compartilhe com outros esta mensagem, compartilhe no Facebook, nas redes sociais, teça aqui embaixo os seus comentários, para que essa palavra se multiplique e se propague para tantas outras pessoas que ainda não a ouviram e não a conhecem. Inclusive, eu quero estender aqui o meu convite para você que mora aqui no Distrito Federal, para estar conosco em uma de nossas reuniões aqui na QI 4, lote 23, em Taguatinga Norte. Todas as quartas e domingos nós estamos aqui reunidos, sempre com uma poderosa e maravilhosa palavra de Deus sendo ministrada ao nosso coração. Domingo às 9 horas da manhã e às quartas-feiras às 20 horas. Venha, faça-nos uma visita para que possamos nós estreitar a nossa comunhão para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Há também a nossa igreja em Guarulhos, São Paulo, a nossa igreja em Planaltina, Distrito Federal, e também a nossa igreja em Goiânia. Consultando o nosso site, devoltapalavra.com, vocês terão acesso aos endereços, aos dias de cultos e mesmo os contatos com os respectivos pastores para a glória de Deus. Vamos juntos lutar pela fé cristã, pela fé do Evangelho, para a glória de Deus. Amém.